Muito bem, irmãos, continuando aqui com a aula 5, é a parte 2, né? Teologia Sistemática 3, é a última aula. Nós estamos falando sobre a parte da salvação e essa é a parte 2 da aula 5. A página que nós vamos começar está aqui embaixo, 183, né? O seu material impresso. Bom, vamos para a promessa de perdão e vida eterna. Embora as palavras do convite pessoal pronunciados por Jesus contenha a promessa de descanso e o poder de se tornar filho de Deus e a participação na água da vida, é bom deixar claro também que Jesus promete, né, para aquele que vem a Ele, né, para aquele que se arrepende, né, e tem fé, tá? Então não é para todos essa promessa, é só para aquele que nele crê. A primeira coisa que ele prometeu na mensagem do Evangelho é a promessa do perdão dos pecados e a vida eterna, João 3,16. Na pregação do Evangelho que Pedro faz, né, diz, portanto, que os vossos pecados sejam apagados, arrependessem e se convertessem a Deus, tá? Na pregação do Evangelho. E junto com a promessa de perdão e vida eterna, né, é a certeza de que Cristo aceita todos, né, os que vêm a Ele em arrependimento e fé sincera para a salvação, tá? Bom, temos também a pregação genuína do Evangelho, a pregação real, verdadeira, genuína, original, né? Qualquer proclamação genuína do Evangelho tem que incluir o convite para fazer a decisão consciente de abandonar os pecados pessoais e voltar a Cristo na fé para perdão dos pecados. Negligenciar um deles, né, tá, voltar a Cristo para perdão dos pecados, né, abandonar os pecados, tá, negligenciar qualquer um deles, né, a necessidade de se arrepender, a necessidade de confiar em Cristo sobre perdão, não é uma proclamação verdadeira e completa do Evangelho. Porque nos últimos tempos tem muitas pessoas anunciando um Evangelho, né, simplificado, vamos dizer assim, para tentar ajudar, né, e acaba atrapalhando, né? Pode ser até que a intenção seja boa, mas o Evangelho tem que ser pregado na sua íntegra para que aconteça o processo todo, tá? Para que todo o processo seja encaminhado adequadamente, tá? Porque você veja, lá nós começamos lá na eleição, que vem antes, né? Ele nos elegeu antes. Aí a morte expiatória, a expiação de Cristo, né? Aí produz a redenção, ele vai redimir, vai pagar o resgate com essa morte expiatória. Fazendo isso, ele nos gera de novo, aí é regeneração, né? Ele pagou o preço, pagou o resgate na cruz, nos gerou de novo, nos gerando de novo. Aí vem aquele termo jurídico que é da justificação. Ele vai nos tornar justos, tá? E depois dessa justificação, isso está para frente agora, né? A regeneração, justificação, ele nos adota, né? Que é a adoção, tá? E aí entramos no processo de santificação, onde Deus coopera com o homem, tá? E por fim a glorificação, e aí fecha o ciclo. Mas para esse ciclo todo acontecer, tem que começar pela pregação, pela proclamação, pelo anúncio real, verdadeiro, genuíno, detalhado para as pessoas, para que a pessoa possa iniciar o processo, né, de forma correta. Bom, então vamos para o outro processo, que é a regeneração. Nós vimos lá a eleição, vimos a expiação, a redenção, né? Agora vamos para a regeneração. Bom, a regeneração, né, é o mistério que operou no nascimento de Cristo, que agora opera no coração do ser humano, tá? É uma obra completa do Espírito Santo, tá? Chamada na Bíblia de nascer de novo, né? Regenerar quer dizer gerar novamente, né? Uma nova geração, tá? Bom, os termos usados na Bíblia, né? O termo grego, né, palingenésia, tá? É regeneração, né? E é encontrado em Mateus 19 e Tito, tá? A ideia é melhor expressa através do verbo genal, tá? Que seria no caso do grego, não tem G igual a gente usa em português, é G, para vocês não assustar, né? É genal, tá? Significando gerar de novo, conceber, ao nascer, tá?
As implicações desse termo, a regeneração, então, é uma obra criadora de Deus, tá? O ser humano é passivo por completo, tá? Passivo, que ele não interfere, ele, né, só recebe, tá? O ato da salvação está nas mãos de Deus somente. A obra criadora de Deus produz uma nova vida. A pessoa é vivificada em Cristo, participando da ressurreição, podendo ser chamado de nova criação, tá? Distingue-se aí dois elementos na regeneração, tá? Regeneração ou concepção de uma nova vida, tá? A produção, ao fazer nascê-la, né, a regeneração implanta o princípio da nova vida na alma. O novo nascimento faz com que esse princípio entre em ação. Então, no nascimento vem aquele princípio. Aí, no renascimento, coloca-se de novo para dar um start dali adiante, tá? Bom, qual que é a natureza essencial disso? Qual que é a essência disso, né? Alguns erros devem ser evitados no estudo disso, tá? A regeneração não é uma troca da natureza humana, na substância da natureza humana, tá? Lá até fala em Lucas, né? Quando estranha, fala, mas como é que eu, sendo grande, vou nascer de novo, uma nova substância, uma nova... Não é o pecado substituído por outra substância, não é a substância sendo substituída, não é uma troca de uma ou mais faculdades da alma, né, como vida emocional, tá? Não é a troca por completa ou perfeita de toda a natureza humana, né, quanto a não capacidade de pecar, porque continua a capacidade ainda, tá? Positivamente, né, do lado positivo, vemos que a regeneração consiste na implantação do princípio da nova vida espiritual no homem. Quando coloca esse princípio, tá? E aí é uma troca radical de disposição, tá? Regente na alma. Aí ele muda a sua disposição. O que ele está disposto a fazer? Que debaixo da orientação do Espírito Santo dá o nascimento a essa nova vida, com nova motivação, com nova disposição, que se move em direção a Deus. A disposição dele agora aponta para Deus, tá? Então é esse princípio que é colocado dentro dele. Esse princípio afeta o ser humano por completo, todo ele, tá? O seu intelecto, a sua vontade, os seus sentimentos, as suas emoções, tá? É uma troca, né, instantânea na natureza do ser humano, né? Não tem estágios intermediários entre vida e morte, tá? Alguém vive ou está morto, tá? Não é um processo gradual como a santificação, tá? Então a regeneração é um ato, né, de colocar ali um princípio novo que vai reger, que vai orientar a vida da pessoa doravante, tá? No sentido mais restrito, é a troca que ocorre no inconsciente da pessoa, né? Não é na consciência, e é uma obra secreta, inescrutável de Deus, que nunca se percebe diretamente pelo ser humano, a menos que coincide, né, com a regeneração, com a conversão, que muitas vezes não acontece, tá? Então, uma coisa é a salvação, a outra, a conversão, a outra é a regeneração. Então a regeneração, simplificando, é um ato de Deus por meio do qual o princípio da nova vida é implantado no ser humano e que torna ele uma santa disposição regente na alma, uma disposição apontada para Deus que rege a alma da pessoa, tá? E ele muda de querer. Isso assegura o exercício santo para a disposição quanto ao novo nascimento, tá? Bom, aí passamos para a conversão, né? Depois de regenerado, né, vem a conversão. Mediante a uma operação especial do Espírito Santo, a regeneração leva à conversão, tá? Porque daí, quando ele já nasceu de novo, quando ele já foi gerado de novo, já foi implantado nele o chip, desculpa aí o trocadilho, né? Já foi colocado nele a disposição para a nova vida, aí sim ele vai para o lado da conversão, que às vezes não coincide, né?
Jesus mesmo falou para Pedro, né? Quando se converter, confirma teus irmãos. E ele já era apóstolo, já estava junto com Jesus, tá? Já tinha sido regenerado, mas ainda não tinha sido convertido, né? Bom, a conversão pode ser uma crise repentina e aguda na vida da pessoa, porém geralmente vem de maneira gradual. Tem gente que leva tempo para se converter, tem outros que é rapidamente, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Bom, qual que é a ideia bíblica da conversão, né? Temos conversões temporais e verdadeiras, né? A conversão temporal é a pessoa que não apresenta uma troca de coração, né? Na parábola do semeador tem aqueles que tem aqueles níveis de conversão ali, né? Tem Himeneu e Alexandre, aqueles dois lá que foram reprovados, e tem outros textos aí que mostra uma conversão rápida, temporal, que aí vem a chuva, foi colocado no meio das pedras e tal. Na parábola do semeador fica bem claro isso aí, tá? Mas aí tem a conversão verdadeira. A conversão verdadeira nasce de uma tristeza santa. Que é isso? Tristeza santa? Sim, 2 Coríntios 7,10 fala de duas tristezas, tá? Tem a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus, tá? A tristeza segundo o mundo opera a morte, e a tristeza segundo Deus opera a vida, porque é uma contrição pelo pecado, pela condição da pessoa que ali começa essa conversão e desemboca em uma vida de devoção a Deus, tá? Leiam aí esse versículo, estou mostrando para vocês aqui, para você ter tá? Fazer a sua conclusão também. É uma troca cuja raiz está na obra de regeneração, envolve a convicção de que a primeira direção da vida era nécia, né? A primeira direção da própria vida era uma coisa louca, maluca, equivocada, né? E transtornava o curso inteiro da vida, né? Todo mundo que se converteu sabe de que eu estou falando, né? Existem os dois lados da conversão, a ativa e a passiva. A ativa tem ação, a passiva só recebe, tá? Então, a ativa é o ato de Deus por meio do qual ele faz com que o pecador seja regenerado em sua vida consciente para voltar-se para Deus com arrependimento e fé. A passiva é o ato consciente do pecador regenerado por meio do qual ele, mediante a graça, volta-se para Deus com arrependimento e fé. Que a ativa é de Deus e a passiva é do homem, tá? Essas são as diferenças. Bom, e as características da conversão, tá? Na conversão a pessoa desperta para uma garantia de que todos os seus pecados estão perdoados, né? Na base dos méritos de Cristo, né? Que quem merece é Jesus, porque não tinha pecado, tá? Então em Cristo, né? É que nós somos perdoados, no mérito dele, não no nosso. A conversão não se dá na vida inconsciente do pecador, mas no seu consciente, tá? Enquanto que a regeneração é no inconsciente, a conversão é no consciente. Essa conversão está intimamente ligada com a regeneração, os dois estão ligados, mas às vezes o processo um leva um pouco mais de tempo. A regeneração é um ato, né, e a conversão pode ser um processo que pode demorar um pouco. Então a conversão marca o princípio consciente da morte da velha da vida e o surgimento da nova vida, né? O pecador conscientemente abandona a vida de pecado e busca a santidade de Deus por causa da regeneração daquele princípio que foi implantado nele lá. Ele agora aponta para Deus e ele começa a buscar isso. No sentido mais definido da palavra, a conversão é um ato único, né, que não se repete, tá? Quem é o autor dessa salvação, né? Deus é o autor da conversão, somente Deus pode ser considerado o autor da criação, tá? Essa salvação não pode ser operada de outra forma. Ninguém vai ao Pai senão através dele. O indivíduo coopera na conversão, devemos ressaltar que tem uma certa cooperação humana aí, uma pequena cooperação humana aí, mas todo o processo é feito por Deus, iniciado por Deus, né? E a mesma parte que o homem participa é porque Deus já viu nele antes, né? Então é por aí, tá? Vou falar mais disso na santificação.
Vamos ao arrependimento, né? Aí o arrependimento é parte crucial, né? Porque com a regeneração ele vai causar aquela tristeza que vai causar arrependimento pelo pecado. Então, vocês estão vendo que é um processo, é uma série de coisas. Por isso que tem que começar certo, lá na pregação do Evangelho. Então, meia culpa dos pregadores que não fazem, quando não fazem isso direito, tá? Junto com a fé, né, são os dois o arrependimento, junto com a fé, são os dois ingredientes necessários para que haja conversão, tá? A fé e arrependimento produzem a conversão. Então, os elementos desse arrependimento, né? Um elemento intelectual, né? Há uma mudança na cabeça, na opinião, no reconhecimento do pecado, né? Com a culpa pessoal, a corrupção, a capacidade e a incapacidade de fazer o que envolve tudo, tá? E também um elemento emocional, intelectual e emocional, tá? Há uma mudança de sentimento que se manifesta em tristeza pelo pecado cometido contra um Deus santo e justo, que é corroborado aqui com Salmo 51, verso 2, 10 e 14, e aquele 2 Coríntios 7, 10, tá? Se é acompanhado do elemento seguinte, é uma tristeza de Deus. Porém, se não é acompanhado do arrependimento, né, é a tristeza do mundo que produz morte, como eu já disse para vocês, 2 Coríntios 7, 10, tá? Bom, um elemento volitivo é da vontade, tá? Então tem um intelectual, vamos voltar aqui para você ver, tem o intelectual, tem o emocional e tem o volitivo na outra página ali, tá? Volitivo, que é da vontade. Há um elemento da vontade que consiste na mudança de propósito, um íntimo voltar-se do pecado e de uma disposição a buscar o perdão e a pureza, né? Essa disposição só é possível com a regeneração, né? Não é a pessoa que, eu decidi, eu tenho força de vontade, você não tem nada, né? Depende de Deus. O elemento volitivo inclui dois elementos, é o aspecto mais importante do arrependimento, tá? E qual é veja aí nos versículos aí, eu deixo para vocês, tá? O conceito bíblico do arrependimento, né? As escrituras ensinam que o arrependimento é um ato interno, tá? E não deve se confundir com a mudança de vida que flui desse arrependimento. A confissão de pecado, a reparação dos erros cometidos são frutos do arrependimento. Isso vem depois de se arrepender que ele vai começar a produzir frutos, tá? O arrependimento é uma condição negativa, né? E não um meio positivo de salvação. O arrependimento é uma condição negativa, ou seja, o arrependimento não constitui uma obra meritória que se dê base para a salvação, tá? Ainda que o arrependimento seja o dever do pecador, né? Não cumpre as demandas da lei em relação à transgressão passada. O arrependimento sozinho não cumpre a demanda da lei, tá? Ele se arrependeu. Então, essa é a parte negativa por isso. O verdadeiro arrependimento somente existe em conjunto com a fé, porque é a fé aqui que vai produzir a salvação, tá? E jamais separado da mesma. Os dois elementos fazem parte da mesma volta, né? Um regresso do pecador em direção a Deus. A volta, conversão, trocadilho. Na verdade, converter é mudar de direção, tá? Então é o homem que estava indo em direção ao pecado, ele se volta para a direção de Deus. Então isso são partes do mesmo processo que se complementam. Aliás, todas essas partes que eu estou mostrando aqui são essenciais e vão produzir a salvação finalmente. Motivos para o arrependimento, né? O pecador experimenta a bondade de Deus, o amor de Deus, o desejo ardente de Deus em ver os pecadores salvos, né? São motivos. O pecador experimenta a inevitável consequência do pecado, porque ele vê a morte está aí operando, é para isso, né? A corrupção do mundo está operando, é para isso, tá? Da demanda universal do Evangelho, a esperança da vida espiritual, né? A filiação ao reino de Deus, né? Tudo isso são motivos para a pessoa se arrepender, né? Então ele só vai se arrepender se for implantado nele aquela fé salvífica de Deus que nós vamos falar agora, tá?
Bom, o arrependimento é o aspecto negativo, né, da conversão, como vimos, né? A fé é o positivo dessa mesma conversão. Por que a pregação do Evangelho é tão urgente? Tá? A resposta é porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. E porque a salvação é inteiramente questão de fé? É porque a réplica, né, é que os povos do mundo, todos, judeus e gentios, igualmente, são desesperadamente culpados diante de Deus. Por que será que nada menos que o poder de Deus para salvar pode resolver essa situação? Por quê? A resposta é que a devastação feita pelo pecado, tanto na posição do homem na presença de Deus, como também na natureza do homem. Tá? Então, quais são os elementos dessa fé? Nós temos o elemento intelectual, notitia, tá? Consiste no conhecimento da verdade, e a pessoa aceita tudo que Deus diz nas Escrituras, especialmente quanto à depravação total do ser humano e acerca da redenção que há em Cristo. Redenção, repito, é pagar o resgate, tá? É pagar para que ele seja resgatado, redimir, redenção. Esse conhecimento da fé é algo seguro, certo, incontestável. O texto de Hebreus 11:1 faz com que as coisas invisíveis para o crente sejam realidade, tá? Hebreus 11 é a galeria da fé, tá? A certeza dessa fé parte do próprio Deus e nada pode abalar isso, vem de Deus, tá? Para se ter essa fé é necessário oferecer à pessoa o mínimo para que possa exercitar a sua fé. A fé também é assunto da vontade que determina a direção da alma, né? Um ato da alma que sai em direção ao objeto e o apropria, e se apropria dele. Então a fé produz esperança, a fé produz alegria, paz, confiança, tá? E ousadia na pregação. Todos esses textos aí corroboram com isso. Ela produz muito mais coisa que isso, mas aí no texto vocês vão achar a fé produzindo esperança, a fé produzindo alegria, produzindo paz, confiança, ousadia na pregação. Se não produzisse salvação, ela já seria de bom grado por produzir tudo isso aí que nós precisamos muito, né, nesse mundo terrível, tá? Bom, a justificação. Bom, a correta compreensão da justificação é absolutamente essencial para a fé, tá? Nós temos aqui Martin Luther King entendeu uma vez que a verdade da justificação é plenamente pela fé e se tornou um cristão, né, e foi repleto de nova alegria do Evangelho. Então, Martin Luther King é um líder negro americano, né, que lutava contra a discriminação racial e tudo, e era evangélico, né? E o nome dele, Martinho Lutero, rei, né? Martin Luther King quer dizer isso, a tradução. E também Martinho Lutero foi a salvação de Martinho Lutero, a conversão dele aconteceu com o texto de Romanos, né? Justificação pela fé, né? E ficou interessante, né? O principal problema da reforma protestante foi a controvérsia com a Igreja Católica sobre a justificação pela fé, que é o que a conversão de Martinho, tá? Se quisermos salvaguardar a verdade do Evangelho para gerações futuras, temos que compreender a verdade da justificação. Ainda hoje, uma compreensão correta da justificação é a linha entre o Evangelho bíblico da salvação pela fé, né, e todos os proto-falsos evangelhos da salvação com base em obras, tá? Qual que é a ideia da justificação? Justificar no sentido bíblico é executar uma relação objetiva, um estado de justiça, né, mediante sentença judicial. É um ato jurídico, vamos dizer assim, mediante a imputação, né, a uma pessoa a justiça de outra, né, pega esse e imputa nele a justiça de outro, né, contando ele como justo, ainda que anteriormente injusto, que é aquela questão de colocar a justiça, né, de Cristo a serviço do homem, né? A natureza e as características disso. A justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara sobre as bases da justiça de Jesus, né,
com todas as demandas da lei satisfeitas, com respeito ou a favor do pecador. Tá? Então Jesus satisfaz a lei, ele morre inocente, não tendo pecado, aí essa morte dele, né, imputa por justiça, que é a justificação, ao pecador que não merece porque é pecador. Diferente dos outros atos, né, da ordem da salvação, a justificação não muda nada na vida íntima da pessoa, não afeta a sua condição, mas a sua posição jurídica, tá? Envolve o perdão dos pecados, o fato de ser restaurado ao favor divino nele, né? A justificação remove a culpa do pecado, porque muda a condição dele, né? E restaura ao pecador os seus direitos de filho, incluído o seu estado, né, de filial, né, de Deus, e inclusive herança. A justificação acontece do lado de fora, né, fora do pecador, né, no tribunal de Deus, e não muda a vida do pecador interior, né? Todavia ele sentencia ele a voltar ao lar, né? A justificação acontece de uma só vez, para sempre, é um ato único, ou se é completamente justificado ou não se é justificado, tá? A causa meritória da justificação está nos méritos de Cristo, tá? Cristo que tem o mérito, que tem a parte da justificação. Isso é a justificação, tá? Os elementos disso, né? Elemento negativo, a remissão dos pecados com base na obra expiatória de Cristo. O perdão concedido na justificação se aplica a todos os pecados passados, presentes e futuros. E envolve a remoção de toda a culpa, de todo o castigo. O problema é que os crentes seguem pecando, né? E segundo o Karl Barth, né? O homem continua sendo pecador, mas um pecador justificado, tá? Então Deus remove a culpa, não a culpabilidade. Ele continua com propensão a ser pecador, tá? Ela é baseada na obediência ativa de Cristo, tá? A justificação é mais do que um mero perdão, tá? O texto de Zacarias diz que o primeiro aspecto é negativo, o segundo é positivo, tá? A adoção de filhos, né? Os crentes são filhos de Deus por adoção e não por natureza. Tá, eu já disse isso para vocês e mostrei esse versículo aqui, é de João, Evangelho de João 1,12. Tá? Mas tem uns outros aí também para vocês conferirem. O direito à vida eterna, né, são investidos com todos os direitos legais, né, da adoção, e são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, após ele ser justificado pela fé, ele é adotado. Adotado como co-herdeiro, recebe o direito de filho, herança e etc, etc. Tá? Qual é a base dessa justificação? Né? Nós temos a base negativa e a base positiva. Negativamente, não está fundamentada em nenhuma obra meritória da pessoa. Essa prática, né, é uma justiça imperfeita, e as melhores obras do cristão são corrompidas pelo pecado, né, são consideradas como trapo de imundícia. Ademais, a Bíblia ensina que a pessoa é justificada gratuitamente pela graça de Deus e que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Tá? Então, essa é a base. Mas, positivamente, a base da justificação é fundamentada na justiça perfeita de Cristo. A parte negativa é a natureza corrompida do homem. Como é que ele vai ser justificado se ele está corrompido? E a parte positiva é que a justificação é com base na perfeição, na justiça perfeita de Cristo. Tá? Então, a base é encontrada em Cristo, que se fez maldito por nós para produzir essa justificação. Bom, após justificado, nós somos adotados, né? Na regeneração, Deus nos dá uma nova vida espiritual em nosso interior. Na justificação, Ele nos dá a legitimidade de direito na frente dele. Mas na decisão que Ele nos faz membros da sua família, tá? Portanto, o ensino bíblico sobre a adoção concentra muito mais nas relações pessoais, né, que nos dá a salvação com Deus e com os seus filhos. A adoção é um ato de Deus pelo qual Ele nos faz membros de sua família. Então, após ser justificado, ele passa a ser membro da família de Deus. Isso é a adoção. Tá? Eu vou deixar os versículos ali, vou deixar na descrição para vocês. Tá? Daí passamos para a santificação. Agora chegamos a uma parte, né, do pedido de resgate. É um trabalho progressivo, é um processo diferente, né,
da justificação, que é um ato, da regeneração, que é um ato, né? Da adoção, que é um ato, nós chegamos na santificação, que é um processo, tá? Processo progressivo, que continua ao longo de nossas vidas na Terra. É também uma obra na qual Deus e o homem cooperam com um papel, claro, diferente, né? Essa parte da aplicação da redenção, né? E santificação, a saber, a santificação é uma obra progressiva de Deus e do homem, nos leva a ser cada vez mais livres do pecado e nos torna mais semelhantes a Cristo na nossa vida real, tá? Então, esse processo nos leva, né, o processo de santificação, com cuidado, porque a santificação é uma parte importante do processo, tá? No Novo Testamento, o sentido intelectual que se aplica nas pessoas e nas coisas significa considerar um objeto santo, atribuir santidade, ou reconhecer a santidade por palavras ou por atos. Isso é a santificação. Às vezes se emprega no sentido de ritual, né, no sentido de ser separado do uso comum para fins sagrados, né, santificar os elementos para servir a Deus e coisas desse tipo, né, os utensílios do templo e tudo. Santificação é no sentido de separar do uso comum, tá? É usado nesse sentido. Usado também para determinar aquela operação divina pela qual Deus produz de maneira especial na pessoa, mediante o seu espírito, a qualidade subjetiva de santidade, tá? De santidade. Ok? Bom, aí entra a perseverança dos santos, tá? Nesse processo, né? A doutrina da perseverança dos santos significa que aqueles a quem Deus regenerou e chamou eficazmente, né, a um estado de graça, não podem cair nem total nem finalmente daquele estado, senão que perseverarão com toda a segurança até o fim, que serão salvos por toda a eternidade. A definição dessa doutrina da perseverança: os que são chamados não podem cair por completo, né, e deixar de alcançar a salvação eterna, ainda que podemos algumas vezes ser vencidos pelo mal e cair em pecado, tá? A definição, aquela operação contínua, né, a definição de perseverança dos santos, contínua do Espírito Santo no crente, mediante a qual a obra da graça de Deus teve início no coração e irá continuar até ser completada. Deus nunca abandona a sua obra, tá? Aí vem a morte, né? A morte não é punição para os crentes, né? Paulo diz claramente: não há agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, tá? Toda a pena por nossos pecados foi paga, portanto, tá? Embora saibamos que os crentes morrem, não devemos ver a morte dos crentes como castigo de Deus ou resultado de uma pena que se aplica a nós por nossos pecados. É verdade que a pena do pecado é a morte, tá? Mas a pena da morte não se aplica a nós mais, tá? Não em termos de morte física, né? Que é em termos de morte espiritual, a separação de Deus, tá? Então a morte, que é uma punição pelo pecado, não se aplica pelo pecado individual, né? Ela continua operando, justamente trabalhando no processo de salvação, como eu mostrei ali atrás. Tudo isso foi pago em Cristo, né? Consequentemente, deve haver outra razão que a penalidade por nosso pecado, a fim de entender por que os crentes morrem. Nossa obediência deve ser mais importante que a preservação da nossa própria vida existente, tá? A morte completa a nossa santificação, né? Deus usa a experiência da morte para completar a obra, né? Ao longo da nossa vida cristã, sabemos que nunca vamos ter que pagar qualquer multa, né, para o pecado, porque está totalmente pago, está totalmente feito por Cristo, Romanos 8, tá? Portanto, quando em dor e sofrimento, né, fato de experiência dessa vida, não se deve pensar que é um castigo de Deus, né, com relação à dor, quanto a sofrimento, quanto à angústia das coisas que acontecem aqui, né, para nos causar algum mal, não deve ser encarado como um castigo, tá? Às vezes o sofrimento é simplesmente o resultado de um viver no mundo de pecado, né? Caído por vezes, porque Deus está disciplinando, né? Para o nosso próprio bem, e que é o caso
temos certeza aí, em Romanos 8:28 diz assim: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, a existência do mal, né, da angústia, da dor, da morte no mundo também coopera para o nosso bem, para que nós possamos completar o que Deus tem para nós aqui. Tá? O propósito positivo da disciplina de Deus é claro em Hebreus 12, né? E diz assim: o Senhor corrige a quem ama. Tá? Deus, portanto, nos disciplina para o nosso próprio bem, para sermos participantes da santidade dele. Nenhuma disciplina no momento em que se recebe parece bom, mas doloroso, mas depois produz um fruto de justiça e paz para aqueles que foram treinados ou disciplinados por ele. Tá? Bom, a nossa própria morte. O Novo Testamento nos incentiva a ver a nossa própria morte não com medo, né, mas com alegria, com a perspectiva de ir estar com Cristo. Paulo diz aí em 2 Coríntios 5:8, né, preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Quando na prisão, né, não sabendo se a sentença ia ser executada ou liberada, ele pôde dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tá? E ele morreu. Né? Agora, se nós continuássemos a viver neste mundo, né, do fruto do nosso trabalho, o que nós deveríamos escolher? Não sei, né? Estou dividido entre dois: o desejo de partir em Cristo, que é muito melhor, né? Isso aqui porque as pessoas encaram a morte, né, a grande maioria das pessoas, como algo terrível, né? Então todo mundo quer ir para Deus, todo mundo quer se aproximar de Deus, mas não consegue falar como Paulo, né? Que estar com Cristo é muito melhor, que o morrer é lucro, né? Que prefiro estar ausente no corpo e habitar com o Senhor, né? A maioria quer ir no arrebatamento e quer saber dessa morte, né? Bom, as almas dos cristãos vão imediatamente para a presença de Deus. A morte é a cessação temporária da vida aqui, né, da vida corporal, a separação entre a alma e o corpo. Isso é a morte, ela separa a alma do corpo. Uma vez que o crente morreu, apesar do seu corpo físico estar na terra e enterrado, naquele momento da morte, a alma, o espírito, né, do crente vai imediatamente para a presença de Deus, com alegria. Quando Paulo pensa sobre a morte, ele diz: portanto, estamos confiantes e preferimos ficar longe do corpo e habitar com o Senhor. De novo, tá? Ser separado do corpo é ir para o lar com o Senhor. Então nós temos que escolher o caminho aqui, porque ou vai para o lar com o Senhor ou vai para a condenação, né? Então né? Partir e ir para o Senhor é muito melhor, segundo, né, a palavra, tá? A Bíblia não ensina a doutrina do sono, da alma, nem o do purgatório. Então, as coisas que o povo ensina por aí, vamos desmistificar aqui. O fato de que as almas dos crentes vão imediatamente à presença de Deus significa também que a doutrina do sono da alma está incorreta. Tem gente pregando que a alma fica inerte, fica dormindo lá, esperando o dia do juízo. Não, o sujeito morre e a alma fica ali, em sono da alma, que é chamado, tá? Essa doutrina ensina que quando os crentes morrem, vão para esse estado de existência inconsciente, né? E a próxima vez que estará consciente é quando Cristo voltar e o ressuscitar para a vida eterna. Por outro lado, o fato de que as almas dos crentes vão imediatamente para a presença de Deus significa que não há tal coisa como o purgatório, por exemplo. Imediatamente vai para a presença de Deus. O ensino católico romano sobre o purgatório é o lugar onde as almas dos crentes, um lugar intermediário, onde as almas dos crentes para se purificar sobre o pecado, até que sejam prontos para ser admitidos no céu. Isso é contraditório às criaturas. Aliás, contradiz toda essa obra da salvação que eu estou falando para vocês, porque se eu tenho como resolver isso depois da morte, então eu vou continuar fazendo coisas erradas aqui, depois da morte eu vou para esse purgatório e lá eu fico purgando até eu estar pronto para entrar no reino do céu. Então, a pessoa, tudo que ele pode adiar, ele adia, né? Então, isso é nocivo à doutrina da salvação, essa questão desse local intermediário que não é bíblico, né? A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Bom, a morte então é o resultado final de viver em um mundo caído, tá? Em sua grande sabedoria, Deus decidiu não nos aplicar uma vez por todas os benefícios da obra redentora de Cristo. Em vez disso, ele optou por aplicar a nós mesmos os benefícios da salvação
gradualmente, ao longo do tempo. Da mesma forma, optou por não remover todos os males do mundo de imediato, mas de esperar o julgamento final e o estabelecimento do novo céu e nova terra. Enquanto isso, esses males estão contribuindo para que a gente possa alcançar essa salvação de alguma forma, contribui sim. Tá? Em suma, ainda vivemos em um mundo decaído e a nossa experiência de salvação ainda está incompleta. O último aspecto do mundo caído para ser removido é a morte, é o último inimigo a ser vencido. Tá? Então vai continuar aí a morte até lá. Paulo diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, a autoridade e poder. Tá? Mas até mesmo esse momento, a morte ainda será uma realidade até chegar esse momento na vida dos cristãos. Por último, a última fase é a glorificação. Tá? Quando Cristo nos redimiu, não apenas redimiu nosso espírito, alma, né? Redimiu-nos como um povo. Isso inclui a redenção do nosso corpo. Assim, a aplicação da obra redentora de Cristo para nós não está completa até que os nossos corpos estão plenamente livres dos efeitos da queda e levou a esse estado, né? Que nos deu esse estado de, né? Que leva à perfeição para a qual Deus nos criou. Na verdade, a redenção do nosso corpo ocorre somente quando Cristo voltar e ressuscitar os nossos corpos dos mortos. Né? Isso vai acontecer lá, né? No arrebatamento. João menciona a adoção do início do seu evangelho, que diz: mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Isso é a adoção. Consequentemente, aqueles que creem em Cristo são filhos de Deus, ou adotados em sua família, mas eles são filhos da ira, né? Efésios 2:3, da desobediência, né? Embora os judeus que rejeitaram a Cristo estavam tentando dizer que Deus era seu pai, o próprio Jesus disse para eles: se Deus fosse o vosso pai, Jesus respondeu, você iria me amar. A vós tende por pai é o diabo, né? Cujo desejo vós procuram cumprir, né? Jesus deu uma bronca neles por isso, tá? Então, essa glorificação vem depois, né, no arrebatamento, tá? Na ressurreição, ou os que estiverem vivos serão glorificados, terão seus corpos glorificados. É o último processo para chegar lá na presença do Senhor. Então, as considerações finais. A salvação não se trata só e nem termina em mim. Não trata só de mim e nem termina em mim. Outros também precisam ouvir tal como eu. Isso nos motiva a acender aquela luzinha para o mundo, né? Aceitar sua transformação, nos dispor a ser o sal do mundo, não um sal insípido que não tem valor nenhum, né? Só serve para ser pisado, mas devemos ser a luz, né? Dissipar a luz entre as trevas, rejeitando tudo que tende a centralizar o homem, que é antropocentrismo, né? O homem no centro, né? Centralizando, exaltando o desejo do homem, né? E centralizar no desejo de Deus, que é o teocentrismo, a vontade de Deus, considerando a Bíblia como a palavra de Deus, inspirada, e não como fábula, como lenda, tá? Finalmente, temos que manter firme a chama da fé e ser totalmente dependente de Deus em Cristo Jesus, que é o autor, redentor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.